De volta ao programa Mulher.com, é tão gostoso, né? Esse clima de fim de ano gostoso, de solidariedade e que possa permanecer durante todo o ano de 2014. Fim de ano a gente costuma sempre arrumar a nossa casa, né? Preparar a nossa casa aí para a grande festa do Natal. Prepare também o seu coração para receber Jesus, para deixar Jesus renascer, né, a cada Natal, a cada ano. E aí, para você entrar no clima também, a gente sempre faz questão de compartilhar o artesanato no Mulher.com, que é um trabalho feito com amor, com as mãos, com a cabeça, com sentimento, com técnica. Olha que peça linda, linda, linda. É uma sugestão aí, um trabalho feito na madeira. Você que gosta, né, de contemplar aí as peças dos nossos convidados, tem aí então mais uma inspiração, trabalho muito bonito. A Cris Nage participa nesse bloco conosco, trazendo justamente uma dica de arte na madeira, no MDF. A gente vai ensinar para vocês esse trio de árvores de Natal. São os 3 pinheiros, uma peça também de muito bom gosto. A Cris já está aqui pertinho. Já separou, né, Cris? Dá tempo de separar aqui todo passo a passo. Seja bem-vinda, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada. Obrigada pelo retorno. É um prazer estar aqui novamente. Cris, adorei a peça. Agora explica tudinho o que você fez pra gente conseguir fazer. Igual, não digo que vai ficar, mas pelo menos bem parecido. Vai. Não, mas é bem tranquilo, bem facinho para fazer, bem rápido. Ainda dá tempo, né, apesar da correria. Então, a primeira coisa, as peças, elas têm que ter uma base. De preferência com rolinho. Tá. Você já comprou assim, Cris? Eu gostei desse formato. Não, na verdade, assim, eu desenho as peças, mando pro marceneiro. Ai, que interessante, né? Você mesmo Isso, eu desenho. Que legal, eu parabéns. desenho as peças e a gente monta, faz lá os testes, né? E acaba saindo tudo isso. Parabéns. Então, a primeira coisa, a gente vai passar uma demão de tinta pérola, tinta PVA, tá? Sempre PVA. Eu gosto de usar o pérola, que eu acho que é uma cor neutra que não interfere no resultado final. Tá. Então, sempre com o rolinho, porque o que eu costumo trabalhar é com a pátina lixada. Então, o rolinho, ele dá uma textura que fica bem interessante depois, o efeito, né, que ele dá, que dá esse efeito aqui granulado, tá vendo? Isso aqui é um efeito do rolinho. Então, é importante passar 2 demãos, passa uma demão lixa, e depois mais 1 ou 2 demãos com o rolinho. Certo. Então, a gente vai iniciar. Aqui estão as peças com a base. Então, nessa base maior, eu vou passar uma tinta. Na verdade, a gente vai fazer um degradê de tons de verde. Então, vou passar esse verde mais escuro. Hidrato um pouco o pincel e aí tiro um pouco do excesso e vou aplicar essa tinta. Olha, não é aguado, como eu tenho explicado. Olha, o aguado seria isso aqui. Não é isso, é uma camada mais fina, tá? Para poder deslizar bem na peça. Então, eu vou aplicar dessa forma. Aplico. Posso até aplicar em direções assim, olha, diferentes, mas depois eu puxo tudo na mesma direção, sem deixar excesso. Então, uma camada só, fina, sem deixar marcas, tá? Bom, eu vou fazer isso nessa base, nos 3. Eu já tenho aqui adiantado as 3 bases. Colocar aqui, que eu fiz assim para facilitar. Legal essa ideia, né, dos 3 tons. Isso, efeito degradê. Ficam os tons de verde, né, que dá um efeito bem interessante. Bom, eles vão ficar assim, então apliquei esse verde escuro, esse outro tom de verde, esse outro, então vários tons, tá? Bom, depois eu vou pegar uma lixa 220, é uma lixa fina. Eu uso lixa automotiva, que eu acho que ela dá um resultado mais, assim, fica mais interessante, mais delicado. Vou lixar. Sempre na direção da pincelada. Nessa parte central, eu até dou uma apertadinha mais na lixa para dar já um efeito de luz. Então, já só na lixada eu já vou dando os efeitos, tá?
vou lixar todas as peças dessa forma. Então, por isso que eu apliquei uma demão só de tinta, que é para dar esse efeito bem clarinho, tá? Não faça muito escuro, não. Bom, feito isso, a gente vai começar a fazer a estampa. Faz um pozinho, né? É importante tirar esse pozinho aqui para não interferir na nossa pintura. Bom, feito isso em todas as partes, eu vou começar a fazer a estampa. Então, a ordem é sempre essa: base, a base pérola, a cor da tinta de base, depois estampa e depois sombra, se houver. Então, vou começar a trabalhar com esse carimbo. Eu já adiantei aqui, mas eu vou fazer esse trechinho para vocês verem. Então, eu vou usar esse carimbo, que facilita bastante, né, a vida da gente. Vou pegar uma bandejinha de isopor e vou trabalhar assim. Vou pegar um pincel seco, um pincel chato. Vou pegar essa tinta com o verde escuro, sem água, tá? Só a tinta pura. Vou esticar ela aqui na bandejinha, sem deixar excesso. Uma camada fina. Aí vou aqui na minha base, vou fazer uma carimbeira aqui, né? Vou aqui na peça. Vou aqui, vou aqui. Mudo um pouquinho a direção. Vou fazer 3, tá? Importante, sempre a cada uso do pincel, do carimbo, ou melhor, você pega um pincel firme e lava. Já em seguida, né? Isso, em seguida, que é para você não perder o carimbo, tá? Você pode usar uma escovinha, mas tem que limpar bem direitinho, tá? E assim por diante, né? Você vai fazer em tudo. Depois, feito isso, você vai pegar um pincel redondo, sempre hidrata antes. Vem aqui com essa tinta verde escuro, mais aguadinho, e vou preencher o carimbo. Vou preencher toda essa parte aqui do carimbo. Então, esse carimbo ele vai servir como se fosse um risco para mim. Então, já vou dando a ideia da estampa, tá? Depois, essa parte aqui da tinta vermelha, eu vou pegar um boleador. Vou pegar aqui o boleador. Se você não tiver boleador, pode ser um palitinho, tal, ou mesmo um pincelzinho fino. Vou pegar a tinta vermelha e vou aplicar assim, ó. Vou deixar ele bem carregado e vou aplicar aqui, ó, nas bolinhas. Carrego novamente e vou, tá? Vou fazer isso nessa sequência, ele vai ficar dessa forma. Depois, eu pego a tinta branca e faço só esse movimento aqui, tá? Só para dar uma luz. Então, aqui tá pronto a minha estampa da parte inferior, ok? Bom, aí eu vou para essas outras partes aqui. Vou usar um stencil. Aqui já tá tudo lixadinho, já tá tudo bem iniciado. Então, eu vou mostrar para vocês, aqui vai um outro carimbo, né? Vou mostrar a parte do stencil, que eu acho que é mais interessante, esse aqui de quadradinho. Então, o stencil, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu gosto de usar um pincel de cerdas firmes e um pincel assim bem seco. Não gosto de usar ele batido, bater o stencil, porque eu acho que fica muito pesado, fica muito carregado. Então, o que eu faço? Eu uso um pincel. Como é que você faz? Eu uso um pincel assim, de cerdas firmes, pode ser esse aqui, que todo mundo tem. De cabo amarelo, né? Cabo amarelo, esse aqui também tem o mesmo tipo de cerda, né? Vou usar aqui o amarelo, então, para facilitar. Então, nessa parte aqui, nessa peça menor, eu usei o stencil dessa forma, reto. E nessa parte do meio aqui, eu usei o mesmo stencil,
só que na diagonal. Tá? Eu só mudei aqui a posição, até fiz uma marcação aqui para ajudar. Só mudei a posição do estêncil, que é para dar uma variação. Quer olhar na peça pronta? Acho que dá para ter Mostra pra gente, Guto. uma ideia do efeito. Bem bonito. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui na diagonal, olha, eu posiciono, porque eu já fiz uma parte, né? Seguro, bem firme. Carrego o pincel dessa forma, ele tá seco. Tá. Tô sem tinta, sem água, quer dizer, aqui, tá? E aí, tiro bem o excesso, isso é importante. E aí, vou trabalhando, posiciono direitinho, assim, ó, vou varrendo. Ó, bem seco. Então, ele não tem perigo de vazar por baixo. Esse é o grande problema que as pessoas encontram no estêncil, né? Ele acaba vazando. Aí, se eu achar que tá claro, eu volto para poder, né, ficar um pouquinho... O ideal é secar bem antes, tá? Aí ele não vai vazar. Certo. E nessa parte aqui, eu fiz o mesmo processo, só que usando esse estêncil de listras, tá? Então, fiz a mesma coisa, posiciono e venho puxando dessa forma. Tá? Aí com uma outra cor de tinta, só para você saber como que é a posição do estêncil, tá? Agora vamos fazer essa parte da base dela. Então, o que eu fiz? Eu usei esse pente de textura para fazer esse efeito, tá? Então, esse efeito, ele é obtido assim. A gente pega a tinta PVA. Então você vai separando a tinta. Nós estamos recebendo beijos direto de Recife, Cris. Olha. Silvia Fonseca, obrigada pelo carinho. Ela disse que está amando tudo. A Alzira Matias está acompanhando com a irmã Gisele Matias. Leidiana Faria, ela disse que a mãe está acompanhando, adorando todas as aulas. Ela pergunta aqui sobre o passo a passo. Leidiana, tudo que a gente apresenta aqui no programa, que vai ao vivo pela TV, você também pode acompanhar ao vivo pela internet, pelo site da Rede Século XXI de Comunicação. E essa aula, inclusive da Cris, da Ângela, que nós já exibimos, os vídeos ficam todos junto com passo a passo, lista de materiais, tudo bonitinho, explicadinho, alguns moldes, também no site, tá bom? RS21, www.rs21, Rede Século XXI. E aí tem lá a lista de todos os programas da emissora, você clica no programamulher.com e pronto. É só aproveitar, viu? E desfrutar aí do nosso site. É isso mesmo, é bem explicadinho. E dá para rever a aula da Cris. Dá para rever. Então, aqui é a tinta pura. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de gel para matizar. Tá. Se tiver muito quente e se tiver, assim, uma área muito longa para você trabalhar. Se não, olha, eu coloquei um pouquinho de água, misturei tudo. Tinta e gel para matizar. Se você for bem rápida e se tiver, assim, uma temperatura não muito quente, você não precisa usar. Isso aí é opcional, tá? É só para ajudar. Então, nessa parte da frente, como eu coloquei um carimbo aqui, o que eu fiz? Coloquei uma fita crepe para delimitar, tá? A área. Mas eu vou mostrar para vocês do outro lado, tá? Para ensinar a fazer. Esse pente que eu uso, tem vários pentes, vários tamanhos, tal. Esse meu, ele tem 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Eu vou usar a parte média. Então, o que eu vou fazer? Vou carregar, vou pôr um pouquinho de água para facilitar e vou aplicar a tinta. Qual é o processo disso? Você tem que aplicar a tinta bem rapidinho, porque isso não pode secar. Só que ele tem a vantagem que, se você não gostar, você pode refazer na hora, assim, não pode esperar secar, claro. Apliquei, puxei bem, na mesma direção. Aí eu venho, só me alcança um papelzinho ali. Isso. Vou aplicar aqui, olha, no médio, na parte média, posiciono e arrasto, ó. Olha que legal, ele dá o efeito.
Aí eu tiro o excesso aqui, faltou esse pedacinho, eu completo. E agora eu vou cruzar. Posiciono. Que interessante. Como é que chama essa Cruzei. ferramenta, Cris? É um pente de textura. Pente de textura. Ele dá vários efeitos, é bem rápido e dá um efeito bem interessante. Olha lá, tá? Já tá pronto, bem rapidinho. Depois de seco, a gente pode fazer uma sombra aqui em volta e a gente vai colocar o carimbo. Legal. Se você Como quiser tem mostrar. aqui na peça pronta, né? Deixa eu levantar um pouquinho. Isso. Olha lá, a sombra. E Gostei muito do espaço que você deixou aqui, né? Até você protegeu com a fita adesiva na hora de fazer esse efeito. Protegi com crepe, aí fiz uma sombrinha bem clara em volta, né? Coloquei o carimbo. Dá pra gente pôr uma mensagem. Dá pra pôr. Fica bem interessante. Bem legal. Aí depois disso eu fiz a montagem, né? Você pode fazer uma sombra só aqui nas laterais, se quiser, se não, nem precisa também. E o laço, né? Os laços que dão um charme, um toque final, né? Colo as partes com cola branca. Cola branca? Comum, cola branca, tá? Nada demais. E faço a montagem, quer dizer, uma coisa bem rapidinha, bem fácil. Essas estaquinhas que vão aqui, pinta com uma cor marrom bem clarinho. Legal, olha aqui, Pedrão. Os palitinhos, a gente pinta com marrom bem clarinho, para poder... E aí, como é que você... Posso tirar um? Pode, Cris? tá solto, pode. Ah, tá. Olha lá, gente, a peça aqui pronta, ela tem um furinho e aí você vai pôr o palitinho na base e só encaixar. Esses botõezinhos aqui, eu já comprei assim, pronto. Você acha charme, já né? pronto. E esses corações e as estrelas, nesse caso aqui, né, que estão na árvore, eu pintei assim com uma cor só. Eu gostaria também de mostrar, olha lá, Guto, a lateralzinha, tá vendo, da estrela? É só você cobrir. Uma cor fechada. Então, Às assim, vezes as pessoas têm dúvidas, né? Ah, Tati, mas como é que ficou atrás? Como é que ficou do ladinho? Então, eu vou tentar mostrar. Porque como ele tem camada sobre camada, ele fica esse desnível, então com o laço você, né, corrige essa diferença, né? Então dá um bom destaque. Tem uma última orientação, Cris? Um cuidado? Depois você Não, depois, né, enverniza? de tudo eu envernizo, né, tudo. Eu gosto de usar o verniz acrílico fosco, que eu acho que dá um resultado melhor. E se é uma peça que você vai manusear muito, você pode até depois do verniz passar uma cera assim, incolor para dar uma maior proteção. Legal. Aí Quero muito agradecer, viu, Cris? Linda peça, a gente vai divulgar todos os contatos, tem muita gente até perguntando desse modelo específico, né, com o trio aí de árvores. Parabéns, viu? Uma peça aí desenhada obrigada. pela Cris. Então, os contatos, quem quiser mais informação, sugestão, orientação, você pode entrar em contato com a Cris. E eu vou pedir para os meninos também mostrarem. A gente tem aqui uma mesa tão bonita, com tantos trabalhos. Tem Papai Noel, tem Sagrada Família, a própria árvore de Natal. Parabéns, viu, Cris? Variações, né, as bem velhinhas, tudo. Porque o Natal é sempre bem alegre, né? Bem gostoso. Colorido. Colorido. Tá aí. Arrasou. Vou te dar mais um beijo. E a gente agradece também a peça pronta, que você gentilmente nos cedeu. E a gente vai sortear daqui a pouquinho para você que tá ligando. Programa ao vivo agora são 15 horas e 50 minutos. Faltam 10 minutinhos para as 4 da tarde. Tá acabando o tempo. Nosso limite é 16 horas. Então corre, tem mais 10 minutinhos para você ligar. E aí você vai concorrer à peça pronta, tá bom? Da Cris. Bom